pessoal, então, aqui seria diferença de vetores, né? Falando sobre vetores ainda, diferença de vetores. Então, eu coloquei aqui no desenho vetor A e vetor B, e agora no lugar de somar eu quero fazer a diferença. E aí eu vou fazer do jeito que é para ser feito, e depois eu vou dar uma dica que você faz mais rápido, certo? Porque você vai usar do mesmo jeito aqueles casos que a gente falou. O cálculo, você ainda vai utilizar como referência o caso 1, 2, 3, 4 da soma. Por quê? Porque, veja, na verdade, a diferença de vetores ela é uma soma com um vetor invertido, negativo. Então, eu vou transformar a diferença numa soma. E aí eu vou voltar para a soma, e aí a soma a gente já sabe resolver. Né? São aqueles casos, para calcular o valor, eu posso fazer o caso 1, 2, 3, 4. Né? Então, vê só, eu quero fazer A menos B. Eu quero fazer uma subtração de vetores, uma diferença. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar a diferença numa soma. Que seria A somando com o B negativo. Certo? Então, eu vou... A menos B é a mesma coisa que A mais menos B. E o que é menos B? É o oposto de B. Então, vai voltar para a soma, que a gente já sabe, né? Então, o que seria o menos B? Se o B é esse aqui é o menos B. Aí você vai esquecer o B e vai somar este vetor, que é o A, com este vetor vermelho, que já é o menos B. Você não vai se preocupar com esse menos. Você já desenhou o vetor vermelho. E o vetor vermelho já é menos o B. Então, eu vou somar esse azul com este vermelho. Só. Eu pego o azul, boto o azul aqui, boto o vermelho aqui. O azul é o A, o vermelho é o menos B. E aí eu faço a regrinha que a gente já aprendeu antes. Por exemplo, paralelogramo, por exemplo. E aí, ó, esse vetor aqui, esse vetor resultado aqui, eu estou usando a regrinha do paralelogramo que a gente já viu. Então, eu estou somando o A com o menos B, que é subtrair A menos B. E aí eu vou usar, para calcular o valor, usar novamente que a gente já viu. Caso 1, 2, 3, 4. 1, mesmo sentido, 2, sentido oposto, 3, perpendicular, 4, direção qualquer. Né? Vai voltar para lá, certo? Então, é assim que você vai tratar. Você vai tratar a diferença como uma soma, um vetor invertido. Com um dos vetores invertidos. Aí, qual é a dica? A dica é a seguinte, para fazer rápido. É uma dica. Você pega o vetor A, bota aqui, pega o vetor B original que ele deu, sem inverter nada, pega o B, bota aqui. Aí você vai dizer assim, não, mas esse caminho é como se eu fosse fazer a regrinha do paralelogramo. Os dois com a mesma origem. É verdade. Mas eu não vou fazer isso. Não, isso não, porque aí é somando A e B. Não quero isso. Não é isso. Eu quero fazer A menos B. Aí eu faço isso, ó. A dica, o bizuzinho é o seguinte. Você pega o A e o B, põe com a mesma origem os dois, e você vai ligar agora esse ponto a esse ponto. E o vetor vai para onde? Se é A menos B, então você vai fazer assim, ó, para dar uma dica. O A é o final e o B é o inicial. É feito o delta, né? Delta S, delta V, que é final menos inicial. Final menos inicial. Aí vai do início ao fim. Do início ao fim. Do início, ó, A menos B. Então, o A é o final, aqui é o final. O B é o inicial. Então, A menos B é do início ao fim.
A menos B é de B para A. Porque o A é o final, B é o inicial, aí vai de B para A. Isso é um bizu. Esse vetor aqui é o vetor diferença, que é esse aqui, ó. Não é? Essa soma é porque é a soma com um vetor negativo. Ele vai ser o meu vetor diferença, na verdade, né? É a diferença. Que é A menos B, como eu falei antes. Esse resultado é igual a esse. Então, se você montar a subtração desse jeito, que é o jeito oficial, ou montar desse jeito, vai dar do mesmo jeito o desenho. No final de tudo, o tamanho do vetor, a direção do vetor e o sentido do vetor vai ser o mesmo de sempre. Certo? Então, essa aí é a diferença de vetores. E o próximo passo, e último passo, é a decomposição, que é muito útil na física. Muito útil de verdade. Certo? A gente vai usar isso aí, pessoal. Vocês vão usar muito na física, né? Certo? Em muitas das físicas aí. Olha só. Novamente, vamos voltar, né? Aqui eu tenho um vetor que é o vetor A. Certo? Esse é um vetor A. Aqui é a origem do vetor. Certo? Vetor A. Decompor o vetor é você pegar o vetor, seu vetor original, e quebrar ele em duas partes. Partes que são perpendiculares entre si, né? Que formam 90 graus. Tu vai pegar um vetor, que é esse aqui, e transformar em dois. Olha só, tu vai decompor o vetor. É pegar um vetor e transformar em dois. Só que esses dois são dois perpendiculares entre si, certo? Então, como é que eu faço isso? O primeiro passo é, no ponto de origem, você vai criar os eixos de referência, que é o eixo X e o eixo Y, e a condição é que exista 90 graus entre X e Y. Então, por exemplo, eu vou criar aqui na vertical meu eixo Y e na horizontal meu eixo X. Você pode trocar à vontade o nome aí, se você quiser. Botar o X lá e Y cá, isso é irrelevante. Então, você vai criar dois eixos perpendiculares entre si, e essa criação, você faz isso onde? Na origem do seu vetor. Está aqui a origem. Próximo passo. Você vai projetar o seu vetor em cada eixo, feito uma sombra. Imagina que esse vetor é uma árvore deitada assim, caída, e aí tem um sol em cima, e aí projeta uma sombra no chão. Essa sombra aqui, ó, no chão, essa sombra, o tamanho da sombra, essa sombra que eu desenhei de vermelho aqui, essa sombra representa a decomposição do vetor A no eixo X. Então, seria o nosso AX. Imagina agora que eu tenho uma sombra na parede, né? Aqui está o sol, aqui está a árvore, aqui está a parede. Aí eu projeto na parede uma sombra. Essa sombra na parede, é a decomposição do vetor A no eixo Y. É o AY. O AX, ele é um vetor. E o AY, ele é um vetor. E são vetores perpendiculares entre si. E eles vieram de onde? Do vetor original A. Então você transformou o A em dois vetores, que é o AX e o AY. Quando você faz isso, o A some. Não é? Eu não tenho três vetores, porque tem gente que pensa isso. Eu tenho três vetores. 1, 2, 3. Errado. Eu não tenho três. Eu tenho um vetor, que é o vetor A. Então você pega o vetor A e cria o vetor AX e o vetor AY. E aí, vamos lá. Como é que você... E aí, imagina, aí o vetor A vai desaparecer. O vetor A desaparece. Aí fica só quem? AX e AY. O que acontece se eu somar esses dois vetores? Somar os vetores. Esse caso é o caso de perpendicular, lembra? Vou usar Pitágoras, né? Para somar os vetores. No somar os vetores, aí vai voltar ao vetor original. Então, sempre que eu pego
as componentes x e y e somo elas, volta a ter o vetor original. Então, eu posso pegar os dois e transformar de novo em um só, que é o vetor original. Né? Só que a decomposição é fazer o contrário, é pegar o vetor um só e transformar nos dois, perpendiculares entre si. Certo? Bom, e aí para isso a questão é fornecer a você um ângulo, que isso é muito importante. Né? Ele vai dar a você um ângulo, e esse ângulo pode ser em qualquer lugar aqui, ó. Vou colocar o ângulo aqui, ó, θ, certo? Mas poderia ser aqui, alfa. Depende da questão, não é? Aí você pode usar o θ ou alfa, tanto faz. Vamos fazer com os dois, né? Vamos calcular, que a ideia é você calcular cada pedaço. Calcular o AX e calcular o AY, né? Ele vai dar a você o A, e vai dar a você o ângulo, e você vai calcular o AX e o AY, certo? Então, o AX eu quero saber, e o AY eu também quero saber. E aí eu vou fazer o quê? Triângulo, matemática. Olha o triângulo. Você percebe que se você usar o ângulo θ, o AX ele é um lado adjacente a θ, e esse aqui é o lado oposto, que é o AY, né? O tamanho desse cara é o do AY. Então, se você usar o seno de θ, fica... O seno é lado oposto pela hipotenusa. Se eu usar o cosseno de θ, fica adjacente, que é o AX, pela hipotenusa. Se eu fizer meio por extremos, fica AY é igual a seno de θ. E o AX é o A vezes cosseno de θ. Não é? Ah, mas eu não queria usar o θ, eu queria usar o alfa. Não tem problema. Se você usar o alfa, isso aqui é o AX. Então, o seno de alfa seria oposto, que é AX, sobre a hipotenusa, que é A. E o cosseno de alfa vai ser o AY sobre A. Meio por extremos fica AX é igual a A seno alfa e AY é igual a cosseno alfa. Então, você calcula do mesmo jeito usando o X ou Y. Usando o θ ou o alfa. Né? O θ ou alfa. E aí tem uma dica. Qual é a dica? O AX, o AY e o AX, os dois usam a hipotenusa A. Ó, observe, A e A. Só que um usa o seno e o outro usa o cosseno. A diferença entre o AX e o AY é que um vai usar o seno e o outro vai usar o cosseno. Aí tem uma dica. Com um ângulo cosseno, sem um ângulo seno. Por exemplo, vamos fazer agora usando a dica. A dica é bem útil. Eu vou usar o θ. Tem que escolher qual ângulo você vai usar. Se você vai usar o θ, eu vou usar o alfa, né? Vamos usar o θ. Se você usar o θ, usando o θ, o AX está com ou sem um ângulo, né? Olha a figura. O AX está com ou sem? Com. E o AY, ó, oposto. Está sem um ângulo. A palavra sem associa seno e com a cosseno. Né? Deixa eu apagar o alfa aqui para não confundir. Aqui, ó. O AX ele é colado com ângulo e o AY está vazio. É sem um ângulo. Então, sem seno com cosseno. Então, o AX vai ser A vezes alguma coisa e o AY vai ser A vezes alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? Ou é o seno ou é o cosseno. Aí o AX está com ou sem um ângulo? Com é cosseno. E o AY está com ou sem um ângulo? Sem é seno. Pronto. Ah, mas eu quero usar o alfa agora. Não tem problema. Usa o alfa. Apaga o θ para não confundir. Calcula x. Usando o alfa. Aí vai ser A vezes, e o AY vai ser A vezes. Tem que ter o A, que o A é a hipotenusa. É o principal, né? Então, o AX é A vezes o quê? O AX está com ou sem um ângulo? O AX sem.
sem o alfa, né? Sem é seno. E está com ou sem o ângulo AY? Com é cosseno. Observe que deu tudo certo. Ó, o AX é A cosseno θ. Ó. O AX é A cosseno θ. O AY é A seno θ. O AX é A seno alfa. O AX é A seno alfa. O AY é A cosseno alfa. A cosseno alfa. Então, a dica é, você pega a hipotenusa, calcula o AX e o AY. Aí, cada um deles, AX vai ser igual a vezes o seno ou o cosseno. O AY vai ser igual a vezes o seno ou o cosseno. Um dos dois. Aí, quem tiver, o lado que tiver colado com o ângulo é com. E o outro vai ser sem. Então, se for com, usa cosseno. Se for sem, usa seno. Não tem como errar nunca isso. Beleza? Até mais.